Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente trazendo a nossa palestra pública doutrinária da tarde de hoje, que é com a nossa irmã Airã Pereira, do Fonte de Luz de Afogados. É a nossa palestra virtual, porque nós estamos ainda dentro dos protocolos da pandemia do Covid-19, não é? Então, agradecemos aos nossos irmãos que nos seguem nas redes sociais, WhatsApp, Facebook e YouTube. Nós teremos hoje a nossa irmã com o tema Fatos e Fenômenos que contribuem para a revelação da doutrina espírita. A irmã Irã vai nos trazer, vai nos levar, na verdade, a uma caminhada do que antecedeu a construção, né, a organização da doutrina espírita. Que possamos refletir sobre esse tema e nos fortalecer dentro dos novos aprendizados. E eu convido os irmãos agora a fazer a nossa prece inicial. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai amado, pelas oportunidades que nos dá de nos fortalecermos e compreendermos melhor os ensinamentos do Mestre. E te rogamos, ó Mestre, que possa nos tocar o coração, para que assim, abrindo nossas mentes, nos fortalecendo e nos esforçando para compreender a doutrina espírita e assim colocar em prática em nossas vidas para que possamos evoluir, nos aperfeiçoar e exercer as virtudes necessárias para a nossa transformação. Que a tua paz, que a tua luz, que a tua harmonia, Senhor, se faça presente em todos os lares onde os irmãos nos acompanham através das redes sociais. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Atendendo ao convite, né? Então vamos iniciar nossa tarefa juntamente com os trabalhadores do Centro Espírita Despertar da Consciência, que é com muita alegria que mais uma vez aqui estamos, né? E agradecendo a espiritualidade, o auxílio, a condução das nossas vidas, né, que nos auxilia a estar presente. Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Onde nós vamos falar sobre os fatos e fenômenos que contribuem para a revelação da doutrina espírita, né? Então, nós trazemos alguns questionamentos inicialmente. Uma pergunta: todos os homens se relacionam com Deus da mesma maneira? O que é que nós achamos isso? O que é que nós pensamos sobre isso? Existe a mesma, por exemplo, como eu me relaciono com Deus, como o outro, o vizinho, a cidade, as pessoas, todas as pessoas se relacionam da mesma forma, né? Quais os principais fatores dessa diferença de se relacionar com Deus? Por que que um se relaciona de uma forma e outro se relaciona de outra forma, de outro jeito, né? E a outra pergunta: como é que o contexto histórico influenciou o surgimento da doutrina espírita? Ora, então, para responder a essas perguntas, nós vamos caminhar por esse pensar. Então, nós temos aqui, trazendo essas imagens que foi tirada da internet, o início do Espiritismo, como era o contexto histórico do século XIX na época, na Europa, né? Então, aqui nós observamos, a primeira pergunta que foi feita é se todos os homens se relacionavam com Deus da mesma forma. Então, a gente está observando aqui 3 formas diferentes, né, de se relacionar, né, com Deus. Né? Então, nós estamos vendo aqui os índios, eles, na verdade, eles tiveram um papel preponderante num momento onde eles estão aqui nesse ritual, com essas
crenças, com esses valores, que são diferentes. Então, se a gente observar esse cenário, essas 3 imagens, todas elas mostram uma forma de se relacionar de forma diferente, com crenças diferentes e valores diferentes. Mas, para eles, para cada povo nessa época, eles estavam dentro do seu contexto e dentro da sua verdade, né? E aí eu peço licença agora para a gente trazer essa imagem, a imagem do trigo, né? O que é o trigo? Quem traz o trigo é a terra nos proporciona, mas para que eu tenha este trigo, é preciso que eu plante, é preciso que eu cultive, é preciso que eu saia, faça um movimento. E eu trago para a nossa reflexão a mensagem do livro Pão Nosso, intitulada A Semente. Eu só vou ler essa primeira parte, que foi por Emmanuel e Franciscano Xavier psicografou, quando ele traz essa passagem de Paulo, da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Ele diz: e quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Então, a gente pode observar que nessa passagem ele está dizendo que quando a gente semeia algo, a gente planta, né? A gente vai buscar o quê? A semente, o grão. E você não vai semear o corpo inteiro. Então, é importante que a gente pare para fazer essa relação dessa mensagem com o que a gente está trazendo. Então, a doutrina espírita, para surgir, ela veio no seu bojo, trazendo o quê? As sementes, né? Em que forma, em que momentos essas sementes foram plantadas, né? Em diversos contextos. Então, no momento que você planta o joio, o trigo, desculpa, perdão, nós sabemos que existe também o joio. E essa separação só pode ser feita na hora da colheita, foi assim orientado. Mas se a gente observar o girassol, ele já tem outro comportamento, que também vem da sua semente. Mas a gente observa que todas são sementes. Mas por que todas são sementes, mas têm características diferenciadas, né? Então, a gente pode perceber que a semente ela tem um papel sagrado. Qual é o papel sagrado da semente? Ela tem, o papel dela é de ser herdeira do poder divino. Então, por quê? Dentro da semente já está todas as características, né? Então, se a gente fizer a comparação dessa semente conosco, nós podemos dizer que somos sementes, dentro de nós já está todo esse potencial divino. Então, qual é a função de nós sermos herdeiros do poder divino? Para quê? Né? Para que eu possa... Por que Deus, quando nos criou, nos colocou dentro de nós todas as nossas potencialidades para nós existirmos? Então, para que a gente possa cooperar na evolução do mundo, né? Então, mas se eu cruzo meus braços, eu estou cooperando? Não. Mas nós sabemos que a evolução eu vou estacionar, enquanto os outros vão evoluir e eu ficarei estacionada, né? E de que forma é que eu vou cooperar? E para quem, né? Então, a semente, ela transmite de forma silenciosa e sublime a lição. Observe. Mas essa forma dela colocar sublime, ela é tocada de quê? De valores infinitos, né? Para quem que ela diz isso? Para a criatura, para todos nós. Então, se a gente observar, nós estamos sendo tocados, impelidos a essa evolução, a essa mudança de patamar para crescer, para evoluir. Mas quando a gente para observar os antecedentes do Espiritismo, então nós temos, nós podemos dizer que nós temos, que podemos citar de Emmanuel Swedenborg.
ele desencarna aos 84 anos. Porém, ele era polimata, ou seja, polimata quer dizer, ele tinha conhecimento de várias ciências, ele dominava. E por isso, foi desenvolvido a sua potencialidade da mediunidade, só que ainda ele não sabia que era mediunidade. Então, ele tinha a clarividência desde a infância, né? E com isso, ele teve uma visão de que um homem radioso, como ele diz, brilhante, disse para ele que ele tinha sido escolhido para levar ao mundo as revelações das Sagradas Escrituras. E com isso, ele passou a fazer essas revelações, porque ele é como se ele se desdobrava, ele ia ao mundo espiritual, ele fazia as visitas e quando ele voltava, ele fazia os relatos. Essa parte dele influenciou muitas pessoas, a arte, os pintores, a música, principalmente Honoré de Balzac. Só que ele fez muitas das revelações de forma distorcida. E, posteriormente, ele relata isso para Allan Kardec, quando Allan Kardec está fazendo a compilação do Livro dos Espíritos, né? Outro precursor, podemos dizer que é Eduardo Irving. Ele também teve uma mediunidade, né, desde a infância, e ele tinha assim a eloquência. Ele foi ministro da Igreja Presbiteriana na Escócia e ele fazia as pregações. E as pregações que ele fazia, as pessoas entendiam que estava se tratando da segunda vinda do Senhor. E aí as pessoas entendiam que eram os finais do tempo. Então, isso deu início ou seja, desencadeia vários conflitos. E aí surge a Igreja Católica Apostólica, e com esses conflitos todos, passado assim, muito tempo, ele é retirado do cargo de ministro, ele perde o cargo de ministro, e no ano de 1833, mas ele não suporta, ele já, né? E aí ele desencarna no ano seguinte. Mas a sua fala já trouxe uma contribuição. Nos Estados Unidos, os fenômenos também desencadearam nas comunidades sheiks, as chamadas seitas religiosas. Numa imagem anterior que eu coloquei dos índios, né? Eles eram chamados índios de pele vermelha. Eles espiritualmente eles se apresentaram nessa seita da comunidade, e o interessante é que eles pediram licença para entrar e se comunicar. Eles falaram que gostaria, né, de trazer. Então, ele trouxe a tribo inteira. Foram 7 anos que ele levou nesse período de trocas, de aprendizado, tanto para os encarnados, né, da época da comunidade, quanto para eles. Quando, ao final desses 7 anos, desse período, eles relataram que estavam indo embora, mas que eles retornariam, não sei, ou eles, quer dizer, eles, não eles, índios, ou seja, espíritos, eles retornariam, mas não só mais para aquela comunidade, mas para todos os locais, para todas as choupanas e para os palácios. Então, isso também foram fenômenos que antecederam a revelação da doutrina espírita, né? Outra personalidade que podemos citar é André Jacques Davis. Ele foi conhecido como profeta da nova revelação. Na infância, ele desenvolve a clareaudiência, a clarividência. Ele também era magnetizador. E aí ele passa a diagnosticar doenças, sendo que ele passa a ter um mentor. E esse mentor se apresenta para ele e diz que é Swedenborg, né? E ele também, Swedenborg, não estava só. Ele disse que ele tinha uma equipe e tinha médicos, né, junto com ele, fazendo aquele trabalho. Então, eles se apresentaram para Jacques Davis, e, juntamente com a equipe espiritual de Swedenborg e esses médicos, faziam o trabalho. E, exatamente no dia 31 de março, ele anuncia para Jacques Davis que
nesse momento, exato momento, nesse dia, foi iniciado um grande trabalho, ou seja, um bom trabalho no mundo, né? É uma demonstração viva. E aí, para nossa surpresa, é a questão das irmãs Fox, né? Com Kátia Margarine, Kátia, né? 11 anos, Catarine, 14 anos, e Léa, a mais velha, que se une às irmãs posteriormente. Esse fenômeno em Hadesville, né? E nós sabemos que isso dá início a toda aquela construção de chamar a atenção, porque a comunicação se estabelece entre elas e a parede, né? As batidas na parede, e ela chama o senhor pé rachado, vamos dizer assim. E depois descobre que ele era um mascate que havia sido desencarnado, morto naquela casa e emparedado. E o nome dele era o senhor Charles Rosner. Então, com tudo isso, é dado todo um desencadeamento de conversação, e está aí, claro, a revelação, mais um fato para a revelação, né? Com tudo isso, o que acontece? É dado início a vários movimentos políticos, né? Vários movimentos políticos vamos dizer assim, no mundo, né? Então, conflitos de um lado, de todos os outros, a questão da evolução, que a gente vai percebendo que a evolução ela se processa através de movimentos, né? Napoleão, que teve um papel, né? Que nós sabemos da história, e todo esse contexto influencia, porque o que acontece? Quando os espíritos vêm trazendo todos esses fenômenos e estavam sendo colocados em diversas partes do mundo, então muitos dos valores que estavam sendo, que eram até então conhecidos, passa a ser questionado. Então, os conflitos são instalados, né? Então, nós temos aqui uma passagem da Agenda Cristã, na Agenda Cristã, André Luiz traz, através de Franciscano Xavier, o seguinte, que o conhecimento espírita é a orientação para a vida essencial e profunda do ser. Eles, claro que a evolução é lei para todas as criaturas. Então, não sou eu sozinha que evoluo, não foi só a Europa que evoluiu, é o mundo todo que evolui, né? Então, ele diz, mas o Espiritismo intervém no plano da consciência. Então, ele vai intervir na minha consciência, na sua consciência, na nossa consciência. Porque ele vai estar ditando que normas de comportamento suscetíveis de traçar caminhos retos à ascensão da alma, sem necessidade de aventuras nos labirintos da ilusão que correspondem às curvas aflitivas de sofrimento. Então, nós sabemos que hoje estamos passando por vários conflitos, sofrimentos, aflições, e a gente, às vezes, não quer mergulhar nas histórias ou na nossa consciência para buscar as causas anteriores, porque existem causas atuais, mas existem causas anteriores, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, nós somos seres que viemos da pátria espiritual, que já tivemos outras reencarnações e que trazemos as nossas, vamos dizer assim, não vou dizer mazelas, né? Mas nós trazemos nossos conflitos para a nossa consciência questionar para os dias de hoje. E com isso nós estamos mudando, né? Por isso que a questão de comportamento, a forma como eu me comporto vai interferir no outro, porque os direitos, né? O direito e os deveres, eu estou respeitando o direito do outro, né? Então é preciso que eu perceba isso. Então, nós temos as passagens aqui, João Evangelista, quando ele diz
O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Então, observe que já desde João já estava aí a questão da revelação, né? Mas que naquele momento não era apropriado a ser revelado, a ser dito. O Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então, é João, capítulo 14, a primeira no versículo 17, a segunda, versículo 26. Então, a gente pode observar que está, e já está na passagem da Bíblia, dessa parte, anunciando através do nome do Espírito Santo, que o Pai, ou seja, Deus, estaria enviando, né? Então, o Cristo foi porque ele precisava ir para que o Consolador viesse. Então, ele diz aqui: convém-vos que eu vá, pois, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, vou-lo enviarei. Então, hoje, nós temos o conhecimento de todos esses fatos que aconteceram, mas que para a época que a doutrina espírita foi revelada, modificou toda uma estrutura e trouxe vários conflitos, né? Nós sabemos que para Allan Kardec não foi fácil fazer todo o trabalho, né? E aí, em João, capítulo 16, versículo 12, diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Essa parte também, se a gente for observar na Gênese, está lá, né? Na Gênese, quando é colocado isso, porque nós não íamos suportar naquela época. Você veja que para o trabalho que Allan Kardec fez, já foi os conflitos, né? Hoje nós temos conflitos em determinadas situações, então é preciso a gente compreender. E aqui na passagem 16, 13, diz: quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as verdades, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão para vir. Né? Então, se a gente observar essas passagens de João, nos mostra que a doutrina estava sendo preparada, estava sendo organizada, então as sementes estavam sendo plantadas, aquelas pessoas todas que vieram, que passaram, né? Tudo que foi acontecido antes, né? Observe a parte importante de Moisés, depois o Cristo, tudo o que aconteceu, e aí nós temos a revelação da doutrina e os fatos que nós sabemos que o intercâmbio, a relação, né, da comunicação dos espíritos diz muita coisa para nós e modifica a nossa maneira de ser e de pensar, principalmente de pensar. A influência dos espíritos no nosso pensamento. Nós sabemos que temos responsabilidade, recebemos a influência, mas nós temos que buscar a nossa fé raciocinada e buscar discernir o que devemos fazer, né? Então, o início do espiritismo foi como? Nós sabemos que foi através das mesas girantes, né? Através das mesas girantes, os saraus, né? Que a gente pode observar aqui, nessa aqui, nós estamos vendo que antes era o quê? A festa, como se fosse uma festa, né? Todo mundo, os salões, em festa, querendo que as mesas girassem, a mesa subia, a mesa descia, né? Aqui já uma sessão acontecendo e as pessoas colocavam as mãos na mesa, achando que dessa forma é que ela dava o início, né? Aí Allan Kardec é convidado para essas reuniões e ele vai assistir e ele participa e ele busca pesquisar, né? Então, o professor Rivail e as mesas girantes, ele era um magnetizador também, né? Assim como o senhor Fortier.
Então, quando o senhor Fortier encontra com o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que era um homem sério, notável inteligência, racional, magnetizador, educador respeitável e discípulo de John Heinrich Pestalozzi, não sei se eu falei certo, e relata todo o ocorrido. Convidado a participar de uma sessão na casa da senhora Playmaison, presencia pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes, falante e mensagem escrita pela cestinha, né? Então, a gente pode observar que quando Allan Kardec se depara com todas essas situações, ele percebe que ali tem algo a mais, porque a mesa é um objeto, é matéria, então a matéria não pensa. Então, quando ele começa a buscar raciocinada, a buscar razão, ele percebe que ali tinha algo a mais. Então, ele começa a compilar as perguntas e aí ele dá início ao livro dos Espíritos, né? Então, meus irmãos, a gente pode observar, através da Gênese, nós temos aí que a revelação, o que significa revelar? Revelar vem do latim, significa véu, velum, véu, significa sair de sob o véu, descobrir. Então, aquilo que estava encoberto ficou descoberto, né? Dá a conhecer uma coisa que parecia ser secreta, né? Mas nada de secreto, é porque o homem da época de então, até antes, não tinha condição de compreender determinadas coisas, né? Então, a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Se você vai revelar um segredo, esse segredo, ele tornar-se conhecido, vai gerar um fato. Se ele é verdadeiro, se torna realmente uma revelação, mas se ele for falso, deixa de ser revelação, né? Mas nós sabemos que está na Gênesis, no capítulo 1, que diz que toda revelação desmentida por fatos deixa de ser, se for atribuída a Deus. Então, não foi Deus. Mas, não podendo Deus mentir nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Então, já que essas questões nós podemos observar, foi comprovado cientificamente, nós já temos isso, né? Então, a gente pode observar que a doutrina espírita foi revelada pelos espíritos. E nós, encarnados, seja no caso Allan Kardec e toda aquela equipe da época, foi elaborando todo esse material para que chegássemos até nós, né? Nós temos ainda uma parte aqui também na Gênese, no item 30, o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés. Então, é consequência direta da sua doutrina, assevera Kardec no capítulo 1 do seu livro, A Gênese. Acrescenta a ele a ideia vaga da vida futura, ensinada por Jesus, a revelação acerca da existência do mundo invisível. Então, aí é colocado para o mundo, para as pessoas, o mundo invisível, ou seja, que nos rodeia, que são espíritos, né? E que define os laços que unem a alma ao corpo e levanta um véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e os mistérios da morte. Então, com isso, tudo fica revelado, né? No item 30. No item 45, ainda diz assim: a primeira revelação da lei de Deus está personificada em Moisés. A segunda, no Cristo. A terceira não está personificada em ninguém, ou seja, pessoa alguma. As duas primeiras foram individuais. A terceira, ela é coletiva. Esse aí é o caráter essencial da revelação espírita. Ou seja, quem são os espíritos? Você vê que quando o espírito é elevado, ele traz uma mensagem de teor, ele às vezes pergunta qual é o seu nome, ele diz, isso não é importante, porque o que importa é o teor da mensagem, é o conteúdo,
para que a gente possa analisar se aquilo que está sendo trazido é verídico, se é coerente, se tem um bom senso. Então, a gente analisa, né? Ele está fazendo com que a gente pense sobre o que estamos ouvindo, né? Então, isso é uma forma da gente trabalhar a nossa consciência, trabalhar o nosso saber, o nosso estudar, a pesquisa. Então, a doutrina espírita é estudar, é pesquisar, né? Então, aí nós temos mais uma contribuição na introdução do livro dos Espíritos, no item 1, quando ele diz: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Porque se a doutrina espírita era nova, ela estava sendo revelada, esse nome espírita, espiritismo, não existia, não é? Então, ele diz, Allan Kardec, que para coisa nova é necessário termo novo. Então, assim, o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo já existiam, né? Então, dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas já numeradas de anfibologia, ou seja, duplo sentido, né? Então, ele traz a palavra do espiritismo, doutrina espírita, né? Então, com efeito, o espiritismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesma, em si, alguma coisa mais do que matéria, é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então, todas as outras seitas podem ser consideradas como espiritualistas, mas espiritismo não existe essa ambiguidade. Não existe o espiritismo kardecista. Espiritismo é espiritismo. As outras seitas, as outras religiões são espiritualistas, porque tem relação com Deus, com a divindade. Mas a doutrina espírita foi a que trouxe a revelação dessa comunicação com o mundo espiritual, dessa questão da reencarnação, né, dos princípios básicos que norteiam a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. O intercâmbio mediúnico, né? Então, isso fica claro, porque em outras seitas também tem o intercâmbio, mas eles não designam essa nomenclatura. Então, em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos nos referirmos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espírita. Então, meus irmãos, nós estamos vendo como se encadeou, como tudo está interligado. Então, não foi solto. Esses fenômenos que aconteceram, aparentemente parecendo que estavam soltos, mas não estavam. Estavam todos alinhados, porque nada no universo é solto. Tudo está interligado, né? Então, a gente pode perceber que houve uma preocupação, houve um preparo, houve um equilíbrio, mesmo com todos esses conflitos que existem,
Deus está no comando, Jesus está no comando. E a gente precisa perceber a espiritualidade agindo, a espiritualidade trabalhando, e nós precisamos fazer a nossa parte. Aí eu lembro da semente. Se eu sou potência divina, o que eu estou fazendo com o meu potencial? O que é que eu estou fazendo com a potência divina que Deus colocou dentro de mim? Eu estou honrando isso, eu estou fazendo, eu estou colaborando para a evolução, eu estou buscando fazer a minha parte, né? Então, para cada um refletir na sua consciência. E eu, enquanto semente divina, faço a minha parte, estou fazendo, estou colaborando para esse progresso, para essa evolução minha e, consequentemente, do outro. Essa é uma questão que a gente pode observar. Quantos enfrentamentos cada um de nós passa? E quantos enfrentamentos foi passado lá atrás, desde antes de Kardec, desde Moisés, Jesus, tudo isso. Então, hoje, aí eu cruzo os braços, por quê? Porque às vezes eu me acho desprestigiada, porque. Então, são inúmeras as razões. Então, é preciso que a gente mergulhe dentro de nós, na nossa consciência, se estamos fazendo a nossa reforma íntima, para eu poder continuar firme no trabalho, no propósito que o Cristo espera de nós, que Deus espera, que eu faça a minha parte. Então, eu preciso levantar minha cabeça. Eu errei, olhei para trás, vi que errei, vamos levantar, vamos avançar, vamos nos unir, vamos nos fortalecer. Se eu não estou aguentando, eu busque o auxílio. Então, meus irmãos, então, é nessas horas. Então, nós estamos aqui, eu estou aprendendo, né, a lidar com as mídias, buscando auxílio, né? Então, nós estamos para ser desafiados a todo momento. E a doutrina está nos possibilitando, sendo esse alicerce para nós continuarmos na batalha, da nossa luta interna, de avançar, de crescer, de evoluir. E para encerrar, eu trago essa reflexão aqui. Como fortalecer a base de sustentação? Como é que eu posso fortalecer a minha base de sustentação para que a semente possa crescer, germinar, dar frutos, se tornar uma árvore? Que ações de regeneração eu posso desenvolver? Aí temos, exemplo, o reconhecimento educativo, ou seja, eu estou me educando, a crença sincera, estou sendo sincera comigo, quando eu estudo, quando eu estou procurando aplicar esses postulados na minha vida, no dia a dia. A simpatia e a amizade sincera para uma convivência pacífica, né? Sentimentos elevados e educados, renovando atitudes e empreendendo novos clichês de conduta e ação. A motivação para iluminar os ideais de solidariedade que inspira a confiança, base das relações educativas. Então, como é que nós estamos? Como é que eu estou frente a tudo isso, nesse momento em que algumas coisas em mim nos abala, né? Nós estamos sendo, de certa forma, confrontados a essa realidade que está aí fora, e a gente se vê em luta, né, com um vírus invisível. Olha aí. Como é que eu estou buscando essa minha renovação de atitudes, esse reconhecimento educativo, essa motivação para eu continuar firme, quando eu me perceber balançar, o que é que eu vou fazer para me manter? Então, são ações de regeneração que a gente precisa buscar, meditar, fazer algo que possa compartilhar com o amigo, com a família, agora com a mídia, né? Então, que a gente possa nos fortalecer. E aí nós temos a contribuição desses irmãos valorosos que cada um, nas suas caminhadas, passaram por situações diversas, mas que deixaram o seu legado, que fizeram a sua parte. Então, que nós possamos, meus irmãos, fazer a nossa parte e dar continuidade ao trabalho que o Cristo espera que nós façamos. Né? Que o Senhor Jesus nos ilumine, nos
acompanhe, que possamos nos rever sempre na nossa trajetória. Peço desculpas aí se fui corrido demais, a questão da mídia, o contato, né? E que possamos crer, buscar essa solidificação em nós da crença em Jesus e fortalecer, confiar no Pai, fazer as orações, as ações que nós precisamos fazer. Que a paz do Senhor Jesus nos ilumine e sintam-se todos abraçados. Um grande abraço a todos, a essa casa maravilhosa, a esses trabalhadores. Eu pensei até citar nome de cada um, mas é o tempo, né? Mas todos sintam-se abraçados, trabalhadores, frequentadores, essa casa linda e maravilhosa que nos acolhe de coração. Então, o meu sincero agradecimento por tudo. Muita paz, que assim seja. Agradecemos a nossa irmã que nos trouxe essa explanação maravilhosa, nos mostrando todos os fatos que antecederam a organização da doutrina espírita. Que possamos nos aprofundar, que possamos buscar conhecer mais, para que assim possamos ser propagadores da Boa Nova. Agradecemos e que os abraços fraternos de nós, que fazemos o despertar da consciência, chegue a todos do Fonte de Luz. E agradecemos agora ao nosso Mestre, através da prece. Pai amado, Mestre Jesus, com enorme alegria, Senhor, nos agradecemos por podermos estar aqui através das redes sociais, refletindo sobre esses ensinamentos, também por estarmos encarnados nesse momento em que a Terra passa por esse processo de transformação e assim evoluirmos através da prática das virtudes necessárias para suportar as vicissitudes desse momento de transição. Agradecemos também, Senhor, pela doutrina espírita, pelo Consolador prometido, por sabermos que espíritos superiores nos amparam, nos acompanham e nos fortalecem, mesmo quando nós achamos que estamos desamparados. E agradecemos pela energia de amor que recebemos todos os dias, nos encorajando e nos impulsionando a continuarmos na nossa caminhada evolutiva. Agradecemos ao nosso irmão Abdu, nosso dirigente espiritual, e a toda a equipe espiritual da nossa casa, Despertar da Consciência, que nos fortalece para continuarmos nesse trabalho de propagação da Boa Nova. Agradecemos a todos os irmãos de outras casas que também nos amparam nessa tarefa. Que fluidos de paz, de harmonia, nos envolvam e que assim, fortalecidos no amor de Jesus, possamos recomeçar a nossa semana com muita coragem, com muita perseverança e com muita confiança em Deus.